Muita gente hoje em dia acha que a leitura já não é tão necessária quanto foi no passado. O rádio e a televisão acabaram assumindo as funções que outrora pertenciam à mídia impressa, da mesma maneira que a fotografia assumiu as funções que outrora pertenciam à pintura e às artes gráficas. Temos de reconhecer, é verdade, que a televisão cumpre algumas dessas funções muito bem. A comunicação visual dos telejornais, por exemplo, tem impacto enorme. A capacidade do rádio de transmitir informações enquanto estamos ocupados, dirigindo um carro, por exemplo, é algo extraordinário, além de nos poupar muito tempo. No entanto, é necessário questionar se as comunicações modernas realmente aumentam o conhecimento sobre o mundo à nossa volta. E aqui temos uma outra questão, uma outra provocação muito boa deste texto, a saber, o imediatismo. O imediatismo é, sem dúvida alguma, o inimigo número um daquele que se propõe a querer ler grandes clássicos. Como que eu assumo a priori que é o grande interesse de cada um de vocês. Na verdade, progredir intelectivamente em alguma coisa, seja filosofia, literatura, arte, ciência, requer esse esforço que sempre é de longo prazo. Por vezes nós ficamos tentados em ir direto ao resumo da ópera. Só que o grande ponto é que o resumo da ópera pressupõe uma conjuntura de razões que vocês por vezes sequer conhecem. E efetivamente terceirizá-las na mão de outrem é uma jogada tão perigosa quanto, por exemplo, ir diretamente à conclusão de um raciocínio. Então, portanto, a paciência aqui entra como, sem dúvida alguma, um elemento conveniente a isto. Porque, por vezes, acabamos por nos acostumar a ter tudo de imediato, rápido, compacto, explicado. Quando nós trazemos isso para o âmbito da filosofia, por exemplo, isso é basicamente matá-la. Porque muitos de vocês aqui, por exemplo, eu tenho certeza, já ouviram falar nas famigeradas cinco vias de Santo Tomás. Aquelas que são expostas na Suma contra os gentios e também na Suma Teológica. Mas é patente que, majoritariamente, quem conhece essas vias a conhece a partir da Suma Teológica, o que é curioso, porque ali São Tomás ele compacta em mais ou menos 5 parágrafos aquilo que te leva 5 páginas na Suma contra os Gentios, para expor toda a natureza argumentativa pressuposta para a conclusão de Deus. Mas o que é mais curioso ainda é que essas 5 páginas não bastam para você compreender toda a coletânea de pressupostos que estão ali alocados, porque seria, se nós fôssemos colocar o rigor filosófico em jogo, necessário que vocês tivessem uma experimentação com toda a física aristotélica. E quando eu digo toda a física aristotélica, quero aqui me referir a 8 livros que compõem o Tratado da Filosofia Natural de Aristóteles. E, efetivamente, nesses 8 livros, todos eles interligados para uma conclusão comum, que por vezes só se cita aquela do 8º livro, pouco se sabe. Efetivamente, é fácil para nós repetirmos dizendo que é impossível regredir infinitamente na hora dos motores que são movidos por outros motores, mas, em verdade, grande parte das pessoas que se colocam nessa posição, mesmo quando querem ensiná-la, não sabem efetivamente como se chega naquela conclusão. Até porque isso seria uma tarefa hercúlea pressuposta por, no mínimo, 15 horas de aula, expondo cada pequeno detalhe ali pressuposto. Mas é muito mais tentador, por exemplo, assistirmos a um vídeo de alguma pessoa facilitando isso. Nós não ficamos contentes quando pessoas nécias se propõem a refutar em 15 minutos as 5 vias. Mas, por vezes, são essas mesmas pessoas que se irritam vendo esses nécios que recorrem a facilitações também equivalentes em tempo para compreender o raciocínio que leva muito tempo para ser desenvolvido. Mas, por exemplo, o imediatismo nesse contexto, ele não apenas castra a riqueza de uma verdadeira experiência de leitura, como também a condena. Nós temos gana por defender aquilo que nós acreditamos, sem dúvida alguma, mas por vezes sequer sabemos por que acreditamos. Tão somente simpatizamos em virtude dos nossos juízos de gosto experiencial e efetivamente nós queremos nos colocar como baluarte da defesa de alguma coisa, mas defender alguma coisa que sequer se sabe, como instrumentos que também se desconhece, é condenar isto. Então, existem certos textos os quais estarão privados para vocês. É claro que vocês podem muito bem acessar alguém e pedir que mandem áudios, assistir talvez vídeos explicando, mas isso nunca substituirá a leitura sistemática de um texto.
nunca substituirá a tarefa hercúlea de decodificar cada premissa, cada conceito, cada palavra pressuposta, inclusive na própria justificativa dessas palavras. Ler requer paciência, assim como o próprio estudo aqui pressuposto. Então, sem dúvida, é de se questionar até que ponto aquilo que nós construímos para facilitar a nossa vida também não foi autodestrutivo para com aquilo que podemos fazer. Efetivamente falando, os grandes homens que admiramos, que eram inclusive privados daquilo que hoje temos, conseguiram chegar mais longe do que um sujeito médio da nossa época, porque talvez eles tinham tão somente como acesso à via intelectiva, abstrativa de livros, em um processo hercúleo de estudos que por vezes levavam décadas. Então, percebam, ler está nesta esfera muito tênue das variáveis do nosso tempo e a variável do próprio sujeito. Talvez hoje saibamos mais sobre o mundo do que no passado, dado que o conhecimento é pré-requisito para o entendimento. Trata-se de algo bom. Mas o conhecimento não é um pré-requisito tão importante ao entendimento quanto normalmente se supõe. Não precisamos saber tudo sobre determinada coisa para que possamos entendê-la. Uma montanha de fatos pode provocar o efeito contrário, isto é, pode servir de obstáculo ao entendimento. Há uma sensação hoje em dia de que temos acesso a muitos fatos, mas não necessariamente o entendimento desses fatos. Ou seja, é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Saber um fato é diferente de saber as razões deste fato. Ter as razões deste fato é ter o entendimento deles. Uma das causas dessa situação é que a própria mídia é projetada para tornar o pensamento algo desnecessário, embora, evidentemente, isso seja apenas mera impressão. O ato de empacotar ideias e opiniões intelectuais é uma atividade à qual algumas das mentes mais brilhantes se dedicam com grande diligência. O telespectador, o ouvinte, o leitor de revistas, todos eles se defrontam com uma amálgama de elementos complexos, desde discursos retóricos minuciosamente planejados até dados estatísticos cuidadosamente selecionados, cujo objetivo é facilitar o ato de formar a opinião, entre aspas, das pessoas com esforço e dificuldade mínimos. Por vezes, no entanto, o empacotamento é feito de maneira tão eficiente, tão condensada, que o telespectador, o ouvinte ou o leitor não consegue formar a sua própria opinião. Em vez disso, a opinião empacotada é introjetada em sua mente mais ou menos como uma gravação, é inserida num aparelho de som. No momento apropriado, aperta-se o play e a opinião é tocada. Eles reproduzem a opinião sem terem pensado a respeito. Percebam, eis a grande questão. É esta passividade diante da mera recepção de fatos que mortifica a capacidade intelectiva de um sujeito. E acreditem, isto é uma ferida narcísica do nosso tempo em algum grau. Porque você dizer a um sujeito que, apesar do fato de ele ter uma coletânea de conhecimentos prévios empacotados e sintetizados, ele deliberadamente não sabe nada, é quase como ir no contrassenso. Não à toa que tanto se terceirizam as consciências hoje em dia, unicamente para se ter a segurança de se saber alguma coisa. E assim, se deposita a esperança em alguém que supostamente fez esse processo, e ali se retira a amálgama de verdades, as quais servirão para nortear a consciência que ali está em busca de alguma concretude. Mas o grande ponto é, isto é se furtar a própria tarefa de estudar. Isto, em verdade, é confrontar a própria intimidade que um leitor deveria ter para com aquilo que deseja saber. Ora, por que facilitar-se de tal modo a prostituir-se à formalidade daquilo que se ama, unicamente para se ter a seguridade pressuposta de se saber algo a respeito? Se saber algo a respeito não é muita coisa. Saber algo efetivamente requer tempo. Por vezes, nós vamos nos debruçar tão somente sobre uma única coisa ao longo da nossa existência. Porque, como muito bem afirma o bom e velho Christian Wolff, nós não podemos ser filósofos em tudo. Nós não podemos deliberar as razões de todas as coisas, até porque elas são tão infinitas quanto se pressupõe o horizonte do ser. Então, efetivamente, nós temos que escolher nossos campos específicos de pesquisa, específicos de análise. E esses campos específicos de análise requerem ir na contramão do imediatismo praxeológico que hoje perfaz a nossa condição sociológica. Ou seja, ler e se resguardar a tarefa de pesquisar uma coisa na sua intimidade
é uma tarefa contrassenso. E conforme eu havia dito para vocês, a nossa consciência, ela opera mediante estímulos. E efetivamente esses estímulos produzem, na mesma consciência que os recepciona, certa resposta economicamente psíquica. E, de fato, nós termos a ideia ou a pressuposição de que nós conseguimos, em poucos minutos, saber aquilo que homens levaram décadas para decodificar e escrever, é muito mais confortável do que eu mesmo me pressupor na ideia de me colocar a ler o que esses homens levaram décadas para escrever. E compreender todas as suas premissas, as suas noções, as suas questões. Tudo isto entra neste cálculo desafiador que é discutir algo seriamente. Por isso, aqui, neste texto, nós vamos trabalhar com esse conceito muito interessante de leitura ativa.